Então o juiz da condenação o condenou a uma interdição temporária de direitos ou uma limitação de final de semana, com obrigação de que ele fosse lá e cumprisse no sábado e no domingo às 5 horas que eu falei para vocês. Ou não tem palestrante, mas o cara vai lá para jogar carteado, mas nem assim ele vai. O juiz descobre. Vai lá alguém do patronato, denuncia, olha, o cidadão não está cumprindo pena. O que vai acontecer? Essa limitação de final de semana vai ser novamente transformada em privativa de liberdade. Era o médico que foi proibido de clinicar. Ele volta a clinicar. Alguém do patronato descobre. Vai lá, diz, olha, o fulano continua operando. Então, eu posso até dar uma chance, às vezes tem juiz que dá uma chance, mas o certo é pegar, ele recebeu uma interdição de direitos, não está cumprindo, volta à privativa de liberdade. Vocês entenderam? É simples. Eu tive aí um cidadão, foi proibido de dirigir veículo automotor. Foi pego dirigindo, tem juiz que dá uma chance para ele. Olha, eu vou ampliar um pouco mais aí, te dar essa chance. Tem outros juízes mais rigorosos que dizem, não, senhor, você foi condenado a uma interdição de direitos temporária, de dirigir veículo automotor. Você não cumpriu, volta à privativa de liberdade. No caso do médico aí, ele está expondo no conselho de ética para o conselho de medicina, né? Ele pode ir lá... Sim, ele tem a responsabilidade civil, penal e administrativa. Penal, ele sofre a interdição temporária de direitos. Civil, ele tem que indenizar as vítimas que ele lesionou. E administrativo, ele responde e pode ser punido pelo Conselho de Medicina. Sim, evidentemente, né? Então, descumprimento injustificado das condições impostas pelo juiz da condenação justifica eu transformar a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, tá? Desta forma, na pena restritiva de direito, retornará a sua pena original e a pena privativa de liberdade, porque a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito. O cara não soube cumprir a restritiva, volta a cumprir a pena privativa de liberdade. Deve-se lembrar que no cálculo da pena privativa de liberdade, a executar será deduzido o tempo cumprido de pena restritiva de direito. Então, se ele já cumpriu interdição temporária de direito de 6 meses e a pena era de 3 anos, ele só vai cumprir 2 anos e 6 meses. E aí, lógico, aí é justo que ele só vai cumprir o restante da pena. Ele já cumpriu 6 meses, então ele só vai cumprir o restante da pena, respeitando-se o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Tá? Então eu vou ter que respeitar esse saldo mínimo que está previsto no artigo 44, parágrafo 4º do CP. Pena de multa. Pena de multa. Como eu disse, eu tenho penas privativas de liberdade, restritiva de direito e multa, tá? A pena de multa, conforme o caput, a primeira parte do artigo 49 do CP, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença calculada em dias multa. Então, gente, a multa é um capítulo à parte, tá? Eu queria só, posso apagar aqui? Eu queria só dizer para vocês que a multa, todo o dinheiro que é arrecadado com pagamento de multa, ele vai para o Fundo Penitenciário Nacional, para a construção de penitenciárias, etc. E ela é calculada em dias multa, né? Então, como é que é feito o cálculo do valor da multa? Então, a multa, ela é calculada a um pagamento ao FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional. A pena é calculada em dias multa. Tá? E a pergunta é, como é feito esse cálculo? Bom, o valor do dias multa não poderá ser inferior
a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na época do fato, nem superior a 5 vezes esse valor. Então preste atenção, a multa mínima é 1/30 do salário mínimo. E a multa máxima não pode ser superior a 5 vezes esse salário mínimo. Muito bem? Alright. Então, exemplo. Imaginemos aqui que o salário mínimo mensal fosse R$330, né? 1/30 de 330, isso aqui é só um exemplo para a gente ter uma ideia de como é, gente, pelo amor de Deus. 330 seria R$11 de multa. Um mínimo, né? 1/30 do salário mínimo, beleza? Agora, o valor máximo do dias multa, eu teria 5 vezes R$330. Eu teria aqui R$1.650. Então nós já sabemos que o parâmetro do juiz é mínimo 1/30, máximo 5 vezes o salário mínimo. Beleza? Agora, temos outras informações. O valor do dias multa a ser fixado pelo juiz deverá ser no mínimo R$12 e no máximo R$1.800, se o mínimo de dias multa corresponde a 10 dias e o máximo 360 dias. Então, gente, também o mínimo aqui de dias multa é 10 e o máximo aqui de dias multa é 360. Então, num primeiro momento eu falei valor, no segundo momento eu falei quantidade. Valor do dias multa, 1/30, 5 vezes. Quantidade de dias multa, mínimo 10 dias multa, máximo 360 dias multa. Só você lembrar do nosso ano, que para todos os efeitos legais tem 365 dias, mas se estipula 360 dias. E o 10, que é o valor mínimo. Então, X dias multa, multiplicado por X valor do dias multa, fixado pelo juiz, dá um total da pena de multa. Então, imaginemos, por exemplo, que eu tenha fixado aqui, só para usar aquele nosso exemplo, era 330 aqui, né? E o valor do salário mínimo deu então o quê? R$11, não foi? R$11. Então, se eu fixar aqui 10 dias multa, quanto é que o cara tem que pagar aqui? 110. E se eu fixar 360, você vai fazer o cálculo. Tá bom? Só para vocês entenderem que eu multiplico o valor do dias multa, eu tenho que multiplicar, né? A multa é igual ao valor do dias multa multiplicado pela quantidade de dias multa. Em que o V é o valor e o Q é a quantidade, né? Quantidade, beleza? Esse valor, no caso, aí iria ultrapassar o seu teto? Porque multiplicando 360 por ano, ele é 3.660. Não, mas preste atenção. O teto seria 5 vezes o salário mínimo multiplicado por 360 dias multa. Entendeu? Depende do valor que vai estar. Independe. Tá, professor Franklin, o pagamento da multa. Muita gente não sabe que após 10 dias da sentença condenatória transitar em julgado, então não é no dia que ela transita em julgado, é 10 dias após ela transitar em julgado, o réu deverá iniciar o pagamento da multa. Professor Franklin, esse pagamento da multa pode ser parcelado? Pode. Olha só,
a cobrança da multa poderá ser efetuada por meio de desconto no vencimento do salário, se a pessoa for empregada, tiver um salário, vai descontar lá, do condenado, em 3 hipóteses. Primeira hipótese, quando a pena for aplicada isoladamente. Então, se eu tenho uma pena de multa aplicada isoladamente, eu vou ter o desconto em folha. Então, ou ela isoladamente no seu início, quando eu tenho uma contravenção penal, já ensinei para vocês que a contravenção penal é a única infração que pode combinar uma pena de multa isolada, beleza? E também eu posso ter a multa quando nós já vimos a pena privativa de liberdade, ela é igual ou inferior a 1 ano, e aí eu transformo a pena privativa de liberdade numa pena de multa. Nesse caso, eu tenho aqui a pena isolada. Segunda hipótese, quando a pena for aplicada cumulativamente com uma pena restritiva de direito. Então, eu tenho a multa e a pena restritiva de direito. Tu vais cumprir a pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, perda de bens e valores, e vais pagar a multa. E na terceira hipótese, quando for concedida a suspensão condicional da pena, que é o SUSI, né? A SUSI eu vou deixar vocês curiosos. Nós temos aqui no nosso curso uma petiçãozinha de SUSI para mostrar para vocês e vamos ensinar como é que é a concessão desse SUSI, tá? O SUSI também parece que na tabela da OAB está bem pago, né? Bom, mas essas hipóteses serão possíveis desde que o desconto não incida sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família, conforme o parágrafo 2º do artigo 50 do CP. Significa que o condenado não pode, para pagar a multa, ser desprovido dos recursos necessários para sustentar a própria família. Então, no contra-cheque dele tem um patamar consignável no contra-cheque. Muito justo, né? Professor, e a fixação da pena de multa? Como é que o juiz fixa essa pena de multa? Para estabelecer o número de dias multa, que será no mínimo 10, no máximo 360 dias multa, o juiz deverá observar a culpabilidade do agente. O que é culpabilidade? Então vamos colocar aqui, posso apagar aqui? Posso? Só para a gente explicar para vocês. Isso aqui é interessante, né? O que é culpabilidade? Gente, é o juízo de censura que a gente faz ao autor de um fato típico antijurídico. Algumas condutas a gente fica realmente revoltado, né? Vocês viram aquela cena daquele cidadão que deu a cotovelada na moça? Isso foi uma coisa terrível, né? Ela teve inclusive traumatismo craniano. Então, esse juízo de censura que tu fazes sobre a conduta de terceiro é o juízo de culpabilidade. Muito bem. Então, gente, para estabelecer o número de dias multa, então, número de dias multa, que pode ser um mínimo de 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa, eu tenho que observar o quê? Tem que se observar o quê? A culpabilidade do agente, né? Então, observa-se a culpabilidade. Que mais? Os antecedentes, a conduta social, a personalidade, tudo conforme o artigo 59 caput e 68 caput do Código Penal. Então preste atenção que eu poderia dizer em linhas gerais aqui, observa-se aqui as circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal. Então, número de dias multa. Número de dias multa. Quanto mais agressivo ele for, quanto mais perigoso ele for, quanto mais antecedentes ele tiver, quanto mais for culpável a sua conduta, reprovável a sua conduta, maior será a quantidade de dias multa, número de dias multa. Quer dizer, professor, que se ele for primário, tiver bons antecedentes, tiver boa conduta social, for um elemento calmo, tiver um elemento que vai todo dia para a igreja, provavelmente será um número pequeno de dias multa. Mas se ele for um homem agressivo, violento, truculento, estorvo para a sociedade, a quantidade de dias multa será maior. Então preste atenção que para a fixação do valor do dias multa, o juiz deverá analisar a situação econômica do condenado, previsto no artigo 60. Então preste atenção que para o número de dias multa, eu observo as circunstâncias judiciais. Para o valor, 2 dias multa, eu observo a situação econômica. O juiz pode isentar ele do pagamento se ele não tiver condições de pagar. Sim, ele não pode pagar a multa, mas pode prestar um serviço. Mas nós deixaremos essa questão do valor do dias multa para a próxima aula, quando nós falarmos de execução penal, parte 3. Até aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida?